imaturas saibam reconstruir o mundo em bases diferentes das anteriores. Ramatiz, toda geração que surge traz consigo a natural abertura do espírito que desperta para a vida nova diante de si. Descompromissada com os valores do tempo que a precedeu, sente-se livre para a reflexão com novas abordagens para os problemas gerais. Esse fenômeno sempre ocorreu e, de um modo ou de outro, os jovens sempre contestaram seus antecessores. Após os grandes conflitos humanos do final dos tempos, o panorama psíquico do planeta estará como terreno revolvido, onde será mais fácil retirar as ervas daninhas e semear verdades novas. Tendo em vista que o esquema anterior, adotado no ambiente político-sociocultural, estará desmontado, por ausência de estrutura física para sua continuidade, considerando o impacto traumatizante dos eventos turbulentos dos cataclismos materiais e morais, todos, sem exceção, terão perdido o gosto pelas atividades desestruturantes, negadoras da vida em sua integridade pura. Servos e senhores terão deixado de existir, pois, por unanimidade, só um senhor será reconhecido como tal: o destino, Deus, as forças naturais, ou seja qual for o nome a ele atribuído, obrigando a profundas reflexões existenciais pelos fracassos chocantes a que a humanidade se sentirá conduzida, como coletividade em bancarrota. O mesmo pasmo que atingiu os habitantes de Sodoma e Gomorra, o mesmo horror que transformou Herculano num cenário de sofrimentos indescritíveis, servirão à humanidade do final dos tempos como tratamento de choque, aplicado como terapia enérgica sobre os males da mais hipnotizante insensibilidade moral coletiva já vista entre os seres humanos do planeta. Os monstros do egoísmo e do orgulho, organizados institucionalmente por séculos, terão cortado a sua cabeça, pois só desse modo se poderá paralisar-lhes a ação deletéria em escalada impiedosa sobre os seres viventes que, em princípio, foram criados para entoar o hino da paz e do amor, como participantes do grande concerto cósmico da vida espiritual. Pergunta: durante séculos a humanidade habituou-se às estruturas hierárquicas capazes de moldar o mecanismo social e fazê-lo funcionar. Como prescindir do relacionamento tradicional entre servos e senhores sem perturbar a continuidade do processo social? Ramatiz: todos somos servos no sentido de sermos participantes de um processo geral de existir que escapa ao nosso controle integral, e todos somos senhores do mesmo processo no âmbito limitado que nos diz respeito. Portanto, o relacionamento servos e senhores somente permanecerá no sentido em que seja capaz de preservar uma hierarquia de valores indispensáveis ao andamento do mecanismo evolutivo, sem destruir o profundo sentimento de solidariedade e amor que deve presidir as relações dos seres humanos. O espírito investido da dignidade de sua participação no concerto cósmico da vida percebe sem distorções quando, como e onde inserir-se na atitude de quem serve a vida maior, pouco significando para ele se precisa submeter-se a diretrizes ditadas por seus irmãos ou pela própria consciência, desde que o conteúdo da mensagem a ser veiculada no processo vivencial a que se encontra ligado esteja coerente com a lei geral da vida superior do espírito, para ele tornada mais e mais evidente, à proporção que apreende o cântico de louvor entoado pelas esferas siderais à força criadora do universo. As hierarquias impostas artificialmente pelas estruturas humanas são indispensáveis para conter a cegueira espiritual dos seres involuídos. Queixam-se os liberais da opressão exercida pelos mecanismos sociais superados, impedindo, segundo a opinião dos preclaros críticos da coisa pública, a criatividade e a expansão do potencial dos cidadãos bem aquinhoados intelectualmente. Todos os males da coletividade residem para eles, na inadequação dos meios pelos quais os governantes até hoje têm reprimido, por processos ultrapassados, a verve criadora das grandes celebrações que se sentem sufocadas pelos sistemas sociais caducos.
Ignoram totalmente que só foi possível o surgimento de uma sociedade repressora a partir da necessidade que houve de coibir os abusos para garantir a sobrevivência do grupo social e que a própria existência dos que hoje se dedicam a reprimir foi provocada pelo fato de a violência predadora do homem haver no passado e no presente provocado a criação e manutenção dos sistemas repressivos. O caráter violento das almas pouco evoluídas gera os males que a elas mesmas prejudicam, pois está dito que quem com ferro fere, com ferro será ferido, resultado natural da lei de causa e efeito, que gera consequências de natureza decorrente dos fatos em pauta. Uma sociedade de almas mansas e pacíficas não cogitaria de violentar e muito menos receberia violentação, pois não haveria clima para nenhuma dessas ocorrências. Pergunta: seriam, então, inadequadas as críticas que se fazem às imposições pela força, que geram os sistemas opressores? Ramatiz: a crítica precisa ser endereçada às causas e não aos efeitos, para poder realmente ser produtiva. Os sistemas opressores são decorrentes da mentalidade repressiva do homem pouco evoluído. Geralmente o oprimido de hoje, ao ser vitorioso contra o sistema que combateu em nome da liberdade, surge como novo opressor, por dois motivos complementares evidentes: a rudeza da conduta da massa agressiva e involuída e a inadequação do processo de manipular essa mesma imaturidade psíquica da humanidade terrena. Oprimidos e opressores, governantes e governados, digladiam-se num jogo intermino de acusações recíprocas, como se o viver em conjunto não representasse uma necessidade de colaboração, mas, sim, a oportunidade de se combaterem com todas as armas, esquecendo-se de que todos são povo e todos são governantes, todos são servos e todos são senhores de uma existência que só passará a ser plena de bênçãos quando o amor, a fraternidade e a luz da verdadeira vida, filtrada através das consciências despertas dos seres encarnados, permitirem que os bens da vida sejam percebidos como direito inalienável de cada ser vivente, gerando um respeito profundo em cada qual pela centelha divina que reside em si, que é a irmã que habita em seu semelhante. Coordenados por essa percepção globalizante, e só então, os homens serão capazes de cooperar sem suspeitas e sem maquiavelismos, seja qual for a posição na qual a vivência coletiva lhe solicitar participação no processo social, então visto como a abençoada oportunidade de expressar plenamente o amor à vida, e expandir-se como um fluxo generoso nas almas despertas para a grandeza do existir. Pergunta: continuamos a perceber essa descrição como um círculo vicioso, no qual o ser humano evoluído só progredirá quando despertar espiritualmente e, por não saber como fazê-lo, continua na treva e na aflição. Qual o fator capaz de detonar a reação adequada para vencer a etapa da inércia espiritual em que estacionamos no presente momento evolutivo? Ramatiz: existe um ponto ótimo, onde a alma consegue, finalmente, coordenar as experiências de uma fase de crescimento espiritual, transferindo-se para um estágio mais avançado no seu processo de evolução. Naquele momento do seu crescimento interno, tornam-se claras para seu espírito determinadas ocorrências do seu modo próprio de sentir e viver, permitindo-lhe galgar um degrau mais aperfeiçoado em suas percepções espirituais. Essa ocorrência não se deflagra miraculosamente nem de maneira aleatória. Constitui o fruto de prolongadas elaborações interiores, vivenciadas paulatinamente ao longo da jornada evolutiva, em demoradas revisões de conceitos e de afetos, a desembocar na hora redentora de uma sensibilização mais adequada para a vida. Moderadamente, quase imperceptivelmente, sem dar saltos, a contextura vibratória do espírito vai sendo revista, reelaborada, modificada nos pontos de importância capital. Para isso, colabora o que chamais de adversidade, solidão, remorso, satisfação, renúncia, alegria, tribulações, opressão, contrariedade, benevolência e, enfim, todas as experiências consideradas positivas e negativas,
às quais o espírito é submetido através do fluxo incessante do existir em busca da bem-aventurança dos eleitos destinados ao paraíso da felicidade eterna. Na ânsia de concretizar os sonhos recônditos de uma felicidade impossível de ser definida, a intuição inabalável de sua destinação eterna permite ao espírito prosseguir mesmo quando os caminhos lhe parecem temporariamente fechados e inexplicavelmente ele continua a lutar sem saber exatamente por que ou para quê. Nesse afã, a chama de sua natureza divina, como um combustível ignorado, prossegue impulsionando sua caminhada para a luz e, mesmo quando a treva toma foros de vitoriosa aparente, a sublime fermentação do amor permanece preparando silenciosamente o terreno de futuras discriminações mais adequadas ao processo irreversível de atração do ser criado pelo seu Criador. É quando as condições externas, por mais desfavoráveis, não conseguem deter o benéfico processo de reestruturação íntima e a alma desabrocha para a luz, mesmo que mergulhada no pântano das incompreensões gerais, porque sua hora de redenção foi atingida e, à custa de sofrer benéficas transformações interiores, ela se ergue acima de si mesma, já não havendo condicionamentos externos capazes de lhe deterem a sublime atração dos planos mais altos das esferas siderais. Sentiu sua herança divina e os obstáculos, daí por diante, funcionarão como convites insistentes para que se eleve cada vez mais seguramente aos parâmetros celestiais de que é legítima herdeira. Através desse processo, as almas que se alertaram para sua real condição espiritual elevam-se e passam a colaborar na renovação do conjunto ao qual pertenceram e que, por sua vez, como grupos que se evolumam constantemente no apoio recíproco, desenvolvem a indescritível epopeia da caminhada coletiva das humanidades em direção à luz. Pergunta: parece-nos estranho que esse processo constantemente em movimento não haja ainda modificado o panorama social da Terra em tantos séculos de lutas renovadoras. Que dizeis? Ramatiz: séculos constituem pequenos períodos que se diluem na eternidade. Eles representam um pesadelo vivencial para os espíritos ainda frágeis e dependentes das expressões de tempo e espaço para se expressarem no universo. O tempo despendido entre o surgir de uma humanidade planetária e sua redenção ou resgate para a harmonização plena com a luz constitui singelo introito à plena participação desses mesmos espíritos no concerto cósmico do amor. Sucessivas gerações de corpos tornam-se necessárias à completa expressão da vida do espírito na consciência desperta para a vida maior. Quantidades indescritíveis de energia despendidas em encarnações sucessivas são necessárias para tentar resgatar para a realidade do espírito imortal as almas dos homens distraídas em cada período evolutivo planetário. E as almas liberadas dedicam-se a erguer seus companheiros menos evoluídos, fazendo dessa tarefa abençoada o motivo de sua consolidação nas hostes do bem. Enquanto isso, oportunidades são oferecidas repetidamente às almas rebeldes e avessas ao amor, tentativa de trazê-las aos planos da paz. Por essa razão, o panorama da Terra, na fase atual, encontra-se como terreno espiritualmente inculto. Embora haja imensas coortes de trabalhadores dedicados a amparar e estimular os que se encontram ainda vergados sob o peso de suas próprias tribulações. E preciso porém que não se confunda a provação com infelicidade, pois aqueles que hoje choram serão os que amanhã estarão sob o efeito da mais generosa bem-aventurança, se suas lágrimas estiverem caracterizadas pelas reações crísticas do amor ao próximo. As tribulações que hoje afligem a humanidade não são por si mesmas o signo da infelicidade para o espírito. Ao contrário, poderão funcionar como instrumento libertador para os espíritos sinceramente empenhados em encontrar o caminho do retorno à origem. 16. Ciência e espiritualidade. Pergunta: reconhecemos entre os irmãos que adotam conceitos espirituais da vida uma atitude de descrédito em relação à possibilidade da ciência vir a contribuir para o fortalecimento da espiritualização da humanidade,
tendo em vista os padrões estreitos chamados positivistas ainda serem predominantes no campo científico atual. Que dizeis? Ramatiz, a ciência, como todas as atividades do espírito humano, é evolutiva. Sua capacidade de abordagem para os desafios do saber cresce com o tempo e, mesmo quando parece que regride, pode estar construindo um estágio novo através do qual possibilitará o acesso a níveis renovados de compreensão. Tendo em vista que a vida é espírito, a ciência humana poderá demorar por tempo mais ou menos dilatado, mas, obrigatoriamente, terá de desembocar no clima da verdadeira sabedoria, representativa do primado do espírito sobre a matéria. Pergunta: considerais, portanto, infundados os receios ou as perspectivas pessimistas do homem espiritualista com relação à ciência? Ramatiz: condenar os processos materialistas de encarar o conhecimento será o mesmo que invectivar a criança porque não compreende os processos complexos do mundo adulto. Pergunta: essa vossa afirmativa poderia ser considerada um tanto depreciativa para as grandes celebrações humanas que têm oferecido sua contribuição à ciência? Ramatiz: o verdadeiro cientista limita-se a pesquisar descompromissadamente a realidade que o cerca. Entretanto, dificilmente consegue assumir-se às restrições da formação acadêmica impostas pela maioria, a não ser que se empenhe numa luta, às vezes desastrosa, contra os preconceitos vigentes, decorrentes de posições extremadas e imaturas do espírito humano diante da verdade, que precisaria ser investigada com amor, dedicação e desprendimento pessoal. Possuir um grande cérebro significa utilizar-se de uma maquinaria de alta qualidade, porém, o uso que se faça dela há de variar com a direção impressa ao sentimento, na orientação das convicções pessoais. Pergunta: poderíamos considerar que mesmo os grandes homens de ciência podem desviar-se de uma objetividade necessária ao bom exercício de suas funções, pressionados pelos impulsos de suas predileções pessoais? Ramatiz: todos os espíritos encarnados trazem consigo uma formação proveniente de experiências pretéritas que, de certo modo, lhes determina as predileções atuais. Insensivelmente, o espírito amortecido pela matéria tende a repetir-se, seja nas aquisições positivas, seja nas negativas. A capacidade de ser objetivo em seu trabalho é colorida pelo clima interior, através do qual são filtradas as deliberações de cada qual. Apesar de todo o seu empenho mais sincero, um espírito longamente exercitado e afinado com ideias preconceituosas ou formas específicas de interpretar o universo tenderá a percebê-las em tudo que o cerca. Pergunta: desse modo, compreendamos que fica muito prejudicada a possibilidade de se realizar a verdadeira ciência, que se propõe a ser uma investigação descompromissada da realidade, tendo em vista que cada qual tende a projetar nesse trabalho chamado científico o colorido de suas próprias convicções pessoais. Que dizeis? Ramatiz: as convicções pessoais colorem o trabalho humano do cientista, mas não modificam a realidade. Pergunta: porém, se essa realidade continua a existir sem ser apreendida pelos homens de ciência, como qualificar a situação que vivemos? Uma ilusão? Ramatiz: o espírito que encarna vive na atmosfera vibratória que pode alcançar. Grandes cérebros podem criar para si uma atmosfera de alta sofisticação intelectual, sem que por isso hajam alcançado um grau satisfatório de posicionamento diante da realidade circundante. Do mesmo modo, a pura e ingênua percepção intuitiva do primitivo do homem civilizado inculto pode proporcionar a captação direta de uma realidade para a qual não existam, temporariamente, meios de comprovação. Se considerarmos a apreensão direta do fenômeno existencial, o intuitivo estará menos iludido em sua capacidade de perceber o que o cerca. Porém, se desejarmos situar-nos na compreensão cultural científica e transmissível do universo, ele poderá ser considerado iludido pela própria subjetividade. Entretanto,
Se essa percepção interna provém dos canais desimpedidos da intuição pura, conseguirá caminhar, inclusive a ponto de tentar os próprios meios da ciência para objetivar sua vivência interior. A esse fenômeno, dá-se correntemente o nome de inspiração ou gênio, quando é bem sucedido e os não inspirados podem ser convencidos, por meios objetivos, da validade da percepção obtida em faixas vibratórias menos densas. Em caso contrário, o inspirado continua a ser visto como ingênuo, místico ou tolo, quando não suspeito de charlatanice. Pergunta: por que os grandes momentos renovadores da ciência têm sido tão dramáticos para seus protagonistas? Não haveria meios da espiritualidade superior preservar os grandes descobridores, como amigos da humanidade, de serem mal compreendidos e até mesmo perseguidos? Ramatiz: quando um professor dispõe-se a ensinar a uma turma de meninos turbulentos, sabe que precisará cumprir sua tarefa, apesar do problema de conduta que os discípulos apresentam, procurando interessá-los à custa de esforço para uma tarefa que não sabem ainda valorizar. Arma-se de confiança e bom ânimo, porque sabe que ao final de sua via crucis pelo menos o sentimento do dever cumprido lhe restará, provavelmente acrescentado pelo benefício recebido pelos menos refratários do grupo irrequieto e imaturo que lhe foi confiado. Os espíritos que encarnam com tarefas árduas no campo do esclarecimento assumem a postura do mestre-escola, guardião do bem-estar coletivo, consciente da impossibilidade de receber compreensão geral ao nível de seus contemporâneos, avessos às novas ideias, que lhes serão ministradas através de um labor pioneiro, não desejado, mas indispensável à continuidade da luta pelo despertamento em relação às diretrizes reais da vida. Aflitos ou angustiados, apedrejados, incompreendidos e atacados, perceberão, no recesso mais recôndito do seu mundo interior, a provação de uma consciência cósmica, que se afina pelas mais altas sonoridades do amor ao próximo, tanto mais evidente quanto menos valorizado. E, na mesma faixa vibratória pela qual lhe flui a inspiração generosa de bem servir a causa da humanidade, delineia-se para seu espírito, em comunhão com a vida maior, o envolvimento vibratório de uma paz interior insubstituível, mesmo que pelos mais ricos lauréis da terra, pois o que começa a perceber gradua-lhe o espírito na mais nobre de todas as condições, a de cidadão do universo, com passaporte livre, oferecido pela Confraria Universal do Amor, pelo serviço incondicional ao bem. Pergunta: ao recebermos essas explicações, sentimos quanto estão em oposição aos conceitos vigentes na atmosfera de descrédito que o homem de hoje criou com relação a essas atitudes de doação ao bem da humanidade. No panorama espiritual ressequido do século XX, isso ainda poderá ocorrer? Ramatiz: o fenômeno da doação incondicional ao bem não representa uma ocorrência social e por isso não se encontra vinculado a expressões culturais. Pergunta: como compreender melhor essa afirmação? Ramatiz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significa viver a existência terrestre respeitando os ditames da época, sem permitir que os procedimentos humanos interfiram no processo interno de iluminação do espírito. Assim como a água da chuva tende a correr pelos sulcos preexistentes no solo, alargando-os e provocando o fenômeno da erosão, o espírito que desce sobre toda a carne para clarear os caminhos evolutivos auxilia o homem a percorrer os caminhos já trilhados pela maioria até sentir quão inconsistentes eles são. A nova atividade crística, obtida por experiências sucessivas, desgasta a montanha das incompreensões humanas sobre as quais a água da vida corria estandardizadamente nas fases primitivas do progresso espiritual. Desde então, os caminhos tendem a se aplainar para que o espírito assuma o comando autônomo de seu existir pleno dentro do universo. Passa, então, a respeitar as convenções sociais, a dar a César o que lhe pertence, sem que, por esse procedimento, permita a diluição da conquista sagrada de seu encontro interior com a vida.
As opiniões de seus contemporâneos adquirem as proporções adequadas de produtos da inexperiência espiritual, por mais avançados ou cultos que possam ser seus veiculadores. O processo espiritual de abertura para a luz, ao ser iniciado, torna-se irreversível, produzindo a divina inquietação de uma busca incessante. Desde então, uma impossibilidade sublime de satisfazer-se com os padrões considerados normais impulsiona o espírito para sua destinação divina, a herança inalienável de que se apossará, gradualmente, no decorrer da caminhada abençoada para a luz. Como decorrência do processamento dessa reformulação interna, só insatisfação poderá resultar das tentativas de acomodação à opinião geral. Ao final de certo tempo de oscilações esclarecedoras, o espírito terminará por sujeitar-se às restrições naturais que o progresso espiritual lhe impõe, por serem menos frustrantes do que a tentativa de acomodar-se a uma perspectiva já insuficiente ao grau espiritual obtido. Cabe-nos, no entanto, assinalar que não nos referimos aqui à rigidez puritana e caricatural que condena os desatinos da humanidade sem reconhecer a fragilidade humana em seu drama ascensional. A definição estrutural do espírito em direção à luz produz-se por força de uma variação entre os opostos, da qual resulta a preciosa flexibilidade, responsável por uma capacidade de avaliação realmente fundamentada. O deslocamento equilibrado para níveis mais aprimorados da evolução representa o esforço de sustentar-se sobre terrenos inseguros e acidentados, produtores de uma experiência preciosa que inclui erros e acertos, até ser obtida a real postura consciencial de uma deliberação autônoma de crescer, lutar e vencer. Pergunta: a atitude de quem se doa, em oposição aos conceitos gerais, não poderia surtir o efeito contrário, isto é, tornar difícil a doação por ser feita em padrões opostos aos da maioria? Ramatiz: o desenvolvimento da capacidade de doação pode tornar temporariamente impossível a comunicação dos bens veiculados, em toda a sua pureza. Poderá obstruir o fluxo de uma compreensão verdadeira entre quem se dá e quem não consegue receber, mas não poderá perturbar o ritmo do crescimento dessa doação, se ela for realmente legítima, pois, então, o espírito não se preocupará com a retribuição e permanecerá na atitude de fazer-se feliz pelo simples fato de se encontrar disponível, imperturbavelmente, para a realização de todo o bem que lhe esteja ao alcance. A própria disponibilidade para a ação benfeitora constituirá, por si mesma, a recompensa dos esforços despendidos, pois, no empenho de aprender a doar-se, o espírito sente-se crescer e permite à vida superior transformá-lo em canal de luz. Desse modo, quanto mais a treva assedia, mais ele busca o acréscimo de luz e força para situar-se à altura de não perder o precioso contato com as dádivas generosas a que faz jus por sua atitude ereta diante da lei. Colocando o problema em termos de esforço e recompensa, será decisivo observar a que tipo de recompensa o aprendiz se encontra vinculado, pois o desânimo só assaltará enquanto sua sensibilidade estiver vinculada aos louvores temporários de seus contemporâneos, ou seja, enquanto seu espírito permanecer condicionado ao mundo das formas perecíveis. Pergunta: poderemos compreender, desse modo, que o homem de ciência precisará transformar-se num adepto da realidade do espírito antes de conseguir enveredar pelos rumos da verdadeira atitude científica? Ramatiz: para enveredar pelos caminhos da realidade única existente, o pensamento mais abrangente e expansivo ainda seria instrumento rudimentar. A mente humana necessitaria de extremos esforços em longos períodos de reajustamentos sucessivos para conseguir perceber um pouco mais o panorama intraduzível de beleza, harmonia e poder que os cerca e cuja origem oculta-se nos véus das recônditas realidades do espírito. Entretanto, o amor à verdade funciona como chave poderosa para que se levantem gradualmente os véus da ilusão e o espírito reverente e submisso à lei sinta-se engrandecido por sua participação ativa e consciente no panorama criador da vida. Essa é a única e autêntica ciência original,
a qual nada se encontra oculto, porque representa a união com a força criadora do universo manifestado. O grande templo em que a vida está representada possui todas as características de uma escola iniciática de grandes dimensões, onde, à proporção que o discípulo está pronto, o mestre aparece, manifestando-se sob a forma de provas e estímulos para que os mistérios da criação passem a ser conquistados, proporcionalmente à capacidade de uso e de conquista do espírito que amadurece. Em linhas gerais, a realidade última só é perceptível aos que atingem os mais altos degraus da escala evolutiva. Num crescendo esplendoroso, a alma se acomoda sucessivamente a graus de realidade suportável ao ser que cresce espiritualmente sem cessar. Como a criança aprende a manipular inteligentemente seus brinquedos num exercício de participação no panorama do futuro em que ingressará oportunamente, o homem de ciência de hoje repete, em termos espirituais, a atitude de sua infância. Brinca com os conhecimentos do plano material, desligado do panorama adulto de suas participações no concerto universal da vida. Queixa-se de ser importunado quando os mais velhos, sob a forma de espíritos mais vividos e alertados, põem em evidência a necessidade de preparar-se para as responsabilidades da participação esclarecida no conjunto. A realidade é, ainda, para eles, inexistente, e só a manifestação concreta dessa realidade pode significar alguma coisa, pois penetra facilmente através dos sentidos físicos. Desse modo, não deixam de fazer ciência ao nível da matéria densa, ficando, no entanto, desfalcados da compreensão abrangente que situaria adequadamente seus esforços no panorama geral, por mostrar-lhes as autênticas raízes de onde tudo provém. Pergunta: seria adequado encarar as conquistas atuais da parapsicologia como o elo que faltava para reunir ciência e espiritualidade? Ramatiz: poderíamos simbolizar a ciência e a espiritualidade como dois reservatórios que foram preenchidos, lado a lado, pelos esforços de homens igualmente empenhados em investigar o fenômeno da vida e cujas águas foram separadas pela milenária intolerância humana com relação aos que não adotam a mesma linha de pensamento. Inconformados com o divisionismo artificial e impulsionados pelos planos da hierarquia espiritual superior, vários homens ilustres, especialmente no século XIX, quando a ciência estratificava-se na ilusão materialista, tentaram favorecer a ligação entre os dois reservatórios. Para isso produziram experimentações cientificamente controladas e o resultado foi o impacto de se poder conversar com espíritos materializados e pesquisar-lhes todos os mais inadmissíveis detalhes vivenciais, abrindo-se largo panorama para a investigação honesta da ciência. Sucedeu como se canalizações começassem a ser construídas entre os dois reservatórios do saber humano, a ciência e a espiritualidade. Lamentavelmente, o encantamento pelo progresso material, que surgia com força fascinante, embriagou de orgulho e vaidade a maioria imprevidente. Exatamente no momento em que a embriaguez dos êxitos científicos mais retumbantes visitava a cultura humana, a espiritualidade esmerou-se em advertir quanto à origem espiritual da vida, mas o aviso compassivo foi rejeitado, porque aos seres humanos eram mais agradáveis os véus da ilusão, que lhes permitiam julgarem-se, pelo menos temporariamente, como senhores absolutos do deslumbrante panorama da existência. Pelo reinado de um dia, foi desprezada a herança divina, por tempo indeterminado, enquanto a ilusão pudesse ser sustentada. Quando as águas turvas da ciência material começaram a ser coloridas pelo contágio do espírito, fecharam-se os canais de comunicação entre o conhecimento espiritualizante e a ciência comum, como uma defesa contra a poluição espiritual, herança do terror medieval obscurantista, associado aos bens espirituais da mente conflituada humana. E o trabalho do alvorecer da ciência espiritual, implantada pelos pioneiros do espiritismo científico, foi atrofiado, permanecendo congelado nas prateleiras empoeiradas, como peças curiosas do museu. Porém, o conteúdo de ambos os reservatórios, o do espírito e o da ciência,
continuou a ser preenchido pela inevitável movimentação da vida e, consequentemente, a se alargarem os conceitos de ambas as partes. Novas tentativas foram feitas, timidamente, por estudiosos inconformados com as restrições arbitrárias impostas à ciência, e alguns canaletes foram construídos com a cautela mais rigorosa, ligando os pontos vizinhos dos dois grandes depósitos do saber humano: telepatia, precognição, telecinesia, clarividência, fenômenos estatisticamente comprovados, como quem fala baixinho, para não acordar os monstros do pavor humano, capazes de destruir prematuramente as novas tentativas de investigação da realidade total da vida. Através de tais canaletes, não é possível fazer passar o espírito, mas somente seus subprodutos, o que permite maior tranquilidade, por evitar a aparição dos fantasmas da realidade total do ser humano. Uma ciência assim preconceituosa caminhará a passos lentos suficientemente para permitir a acomodação do psiquismo anestesiado do homem do século XX às realidades da vida psíquica, conseguindo, por sua vez, sobreviver sem ser prematuramente imolada ou amordaçada pelo terror que uma vida espiritual implanta nas almas empenhadas no obscurecimento do panorama da ilusão materialista. Paralelamente, os que abrem as escancaras à alma realidade do espírito, caminham no influxo do amor cósmico, sem se preocupar com os falsos suportes de comprovações ao nível da matéria, pois a realidade da vida maior já se encontra para eles comprovada no fenômeno existencial que investiga portas adentro do próprio ser. A parapsicologia representa o tênue fio de comunicação entre os campos pretensamente opostos do saber humano e traz consigo hoje a marca da desastrosa timidez herdada das experiências negativas do passado em relação ao fenômeno espiritual. Entretanto, o crescimento dos reservatórios de vivências humanas, nas duas áreas aparentemente opostas, proporcionará, em breve, o transbordamento de uma sobre a outra, como resultado do aprofundamento natural de ambas as formas de investigar a vida. O materialismo dilui-se na fronteira última da matéria, que se faz energia, escancarando as portas ao espírito, único senhor da vida. Pergunta: as recentes descobertas científicas transformaram de modo decisivo o panorama da vida no planeta. Seria lícito interrogar se os 2000 anos decorridos desde a passagem de Jesus na Terra teriam amortecido ou prejudicado a sua mensagem espiritual? Ramatiz: esse é um problema de importância primordial. Jesus dirigiu-se ao espírito humano e esse sofreu modificações pouco significativas para chegar a invalidar as sábias recomendações do mestre Galileu. Costumes superficiais das épocas, como roupagens, usos sociais, utensílios em geral, métodos de trabalho, enfim, as aparências terão sofrido flutuações decorrentes de um progresso dos conhecimentos intelectuais humanos, porém, as raízes do sofrimento na vivência diária permanecem as mesmas. Logo, quem se prende à letra que mata encontrará ultrapassadas todas as escrituras sagradas inspiradas pelos mais elevados espíritos que passaram sobre a terra. Entretanto, Jesus, em sua extraordinária clareza e sabedoria, dirigia-se a uma classe única, que se torna apta, em todos os tempos, para perceber a realidade maior da vida, os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, isto é, os que se desligam, mesmo que temporariamente, dos preconceitos e condicionamentos da vida material e abrem as portas do coração para o convite suave e amoroso do Mestre: vinde a mim, vós que vos encontrais aflitos e angustiados, porque vos consolarei. E acrescenta, ainda, ser o seu jugo leve, pedindo para os brandos e pacíficos a herança espiritual do reino, cuja chave encontra-se na atitude amorável e receptiva para os padrões renovadores da aprendizagem do espírito, quando esse se descobre como originário do centro sobre o qual toda a criação gira. Por negarem a necessidade de seguir o ensinamento do Mestre, os homens incumbiam-se de comprovar, ainda assim, a excelência e grandiosidade de sua pregação evangélica.
O fracasso vivencial espetacular das sociedades superestruturadas do mundo civilizado constitui o mais eloquente depoimento de que, ao negarem o Mestre e seu Evangelho por atos de desamor, as coletividades, mesmo que enaltecendo-o por palavras, comprovaram a decadência moral e a falência espiritual em que se debatem inevitavelmente todos os que se opõem à vivência do amor crístico. Busca-se hoje uma cadeia infindável de razões técnicas e intelectuais para o caos da violência e de sensualidade primitiva em que a cultura humana se deixa soterrar, quando bastaria o mais simples e simultaneamente mais profundo dos ensinamentos do amigo sublime para regenerar todo o panorama do caos aparentemente irreversível que desagrega a herança cultural da humanidade. Bastaria que fosse ouvida sua exortação, simultaneamente mansa e enérgica: eu sou o caminho da verdadeira vida, e a humanidade começasse o indispensável aprendizado do amai-vos como eu vos amei. A partir de então ficaria claro que foram irreversivelmente proféticas suas afirmações de que suas palavras não passariam sem que fossem cumpridas em toda a extensão. A ciência, confinada no preconceito materialista, encontra-se longe ainda de valorizar e compreender o sentido grandioso da ciência da vida, de que o Evangelho de Jesus é uma condensação prodigiosa. As leis espirituais que ele percebia no cerne da vida vão, aos poucos, sendo desveladas pela investigação intelectual humana. Entretanto, é no santuário do coração que o Mestre fala ao discípulo, e sua voz, sem som audível aos tímpanos materiais, surge como doce néctar recolhido na fonte da bem-aventurança espiritual. Enquanto o ser humano não for considerado como laboratório sagrado, apropriado para a recepção dos bens da vida, enquanto a cegueira da maturidade impedir o alargamento da visão interior mais profunda, enquanto a hipótese dos sentidos embalar o homem no jogo das ilusões, com progresso material e científico ou sem ele, as palavras de todos os grandes mestres soarão como expressões desprovidas de sentido, permanecendo como curiosidades ou excentricidades de almas deslocadas, excêntricas ou desviadas por estranhas patologias. Enquanto isso, o Cristo continua a presidir a evolução do planeta, na grandiosa comprovação de seu silencioso amor por toda a humanidade. E, quanto mais cega ele, mais precioso seu amor ignorado e integral. 17. Servos infiéis. Pergunta: considerando que a humanidade encarnada na Terra é composta por espíritos que se encontram distanciados de uma posição evolutiva harmoniosa na criação, parece-nos inevitável a situação caótica espiritual em que vivemos. Sendo assim, não seria natural que o desânimo, o pauperismo, os desajustes de toda sorte alimentassem no homem a impressão de viver num mundo inadequado e pouco estimulante para seu progresso espiritual? Ramatiz, doce e suave reconforto desce sobre a alma do homem que se aproxima da obra divina com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Entretanto, faz parte da incômoda situação dos graus involuídos da escalada espiritual a insatisfação permanente, que funciona como acicate a premir o espírito ainda endurecido para esforços mais adequados ao seu deslocamento em direção à luz. Pergunta: entretanto, as incoerências em que o espírito se debate nessa fase dolorosa não podem servir de entrave, pelo surgimento do desânimo. Ramatiz, o desânimo é uma das experiências a serem superadas. Constitui aprendizagem extremamente enriquecedora cair e aprender a levantar-se pelo próprio esforço. Pergunta: parece-nos um círculo vicioso a situação do espírito involuído cujas deficiências naturais se incumbem de aprisioná-lo em faixas menos capazes de filtrarem a inspiração superior. Como romper o cerco das vibrações densas e superar o desânimo, a revolta e todos os sentimentos decorrentes de seu estágio espiritual? Ramatiz, moléstias orgânicas desencadeiam no corpo físico reações automáticas de defesa para a superação natural. Porque o espírito imortal estaria privado dos mesmos recursos, se a ele que todo o contexto da criação se endereça, como autêntico convite à escalada para a luz.
Nenhum só dos pequeninos, aparentemente desamparados diante da vida, deixa de receber os incentivos espirituais necessários à sua escalada interior. Acontece, porém, que frequentemente, confundis necessidade de progresso com vossos caprichos individuais. E quando as restrições corretivas da lei vos impedem o deslocamento livre para os abismos da sombra e vos julgais cerceados em vossos anseios de progresso, decorrentes da invigilância em que vos mergulhais. E, assim como a febre, a dor física, a moléstia orgânica, enfim, vos alertam para a necessidade do remédio disciplinador das energias físicas, as contrariedades, decepções e amarguras espirituais expressam eloquentemente a necessidade de vencerdes vossas inadequações psíquicas, capazes de vos conduzirem a tortuosos rumos de resgates kármicos. Pergunta: compreendemos vossa comparação, mas sabemos que nem todos os organismos conseguem reagir, mesmo que tratados adequadamente. Sendo assim, não haveria uma espécie de fatalidade ou tendência mórbida, responsável pela falência de certos espíritos. Ramatiz: não poderemos considerar falência as consequências desastrosas naturais dos atos impensados, tendo em vista que, ao espírito, sempre restará a oportunidade nova, que lhe é oferecida, incansavelmente, pelos prepostos do Senhor. Ressoam ainda na aura espiritual da terra as brandas e pacíficas palavras do Mestre: vai e não tornes errar. O compassivo mobiliza legiões de mensageiros fiéis, como falanges socorristas, a recambiarem os servos infiéis da seara, com o amor acendrado da renúncia a transbordar-lhes dos espíritos generosos, para o reajustamento de seus irmãos desviados da luz. Se houvéssemos de nos penalizar, seria mais adequado fazê-lo por esses que se deslocam sob o peso das mais árduas tarefas de resgate, para levantarem aqueles que se deixaram envolver pela ilusão, rebeldia e desamor, que jamais lhes foram ensinados pela extraordinária lição de vida que a criação representa. Suas deficiências e sofrimentos decorrem de uma recusa a participarem do hino geral de fraternidade e paz que o panorama universal entoa a cada momento do existir cósmico. Bastariam alguns instantes de reflexão sobre o que representa a grandiosa sinfonia da vida para que cada qual se impusesse, sem grandes dificuldades, o privilégio extraordinário de ser mergulhado no influxo grandioso do amor universal. Entretanto, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a máxima de Jesus, que afirma a necessidade de quem com ferro fere, com ferro também ser ferido, expressa bem claramente que, ao espírito, cabe a iniciativa dos males que o atingem pelo choque de retorno. Se vos parecer drástica essa sentença, lembrai-vos que foi anunciada por um mestre de renúncia, cujo amor incomparável o credenciava para os mais elevados atos da compaixão. Entretanto, por sua elevada hierarquia, falava, com plena autoridade, da necessidade de se mobilizarem os espíritos para o despertamento da responsabilidade de mudarem os próprios caminhos. Servos infiéis não podem receber o salário da paz. Pergunta: tendo em vista a fragilidade do discernimento humano, parece-nos que a clareza meridiana dessa lei ultrapassa a capacidade de percepção da maioria, que vive como que mergulhada no sono hipnótico da matéria. Que dizeis? Ramatiz: quando esse sono deixa de ser tranquilo, povoando-se de conflitos emocionais, começa o despertar da alma para sua verdadeira destinação. Pergunta: sendo assim, para que os servos se tornem fiéis à sua destinação na seara, haverá sempre necessidade dos conflitos ou sofrimentos. Esse fato não representaria uma obrigatoriedade de posicionamentos mórbidos. Ramatiz: o preço de cada conquista é proporcional ao seu valor. Seria mórbido procurar dificuldades pelo prazer de sofrê-las. Porém, se elas são desafios necessários e esplendorosas aquisições, decisivas para a formação de um novo grau de realização interna, cumpre-se a lei da conquista por esforço próprio, capaz de consolidar o crescimento,
sendo esse um resultado suficientemente valioso para apagar do espírito qualquer resíduo mórbido, na alegria plena de aprender a servir em consonância com as esferas do amor inefável. Pergunta: parece-nos existir uma dificuldade técnica no socorro e esclarecimento dos espíritos em conflito e que não conseguem definir seus melhores caminhos. A que poderíamos atribuir esse fato? Poderia ser resultado da inadequação dos esclarecimentos filosóficos e religiosos existentes na Terra. Ramatiz: quando o homem se empenha, consegue transpor as mais inacreditáveis barreiras. Muitas vezes, a dificuldade não se encontra no empreendimento, mas no desinteresse em alcançá-lo. Pergunta: haveria, então, uma ausência de estimulação para a busca dos verdadeiros caminhos? Esse fato, por si, já não representaria uma falha no planejamento do progresso espiritual humano. Ramatiz: o que nos perguntais seria equivalente a desejar saber se as esferas superiores respondem pelo desinteresse do espírito encarnado em relação à escalada evolutiva. Consideramos que elas têm tanta responsabilidade por esse fato como sobre o da realização plena dos espíritos que se promovem, pelo esforço interior, as esferas luminosas da participação plena com a vida. A interferência indébita no foro íntimo de cada ser vivente significaria uma ingerência totalmente inoportuna e capaz de distorcer o plano da realização íntima de cada ser. O crescimento para a luz representa a tarefa sagrada, cujas marchas e contramarchas se revestem de extraordinários significados vivenciais, autênticas lições sem palavras, que se gravam na contextura do espírito imortal. Religiões, filosofias, sistemas psicológicos, representam efeitos e não causas desse crescimento interno que está gravado, de forma indelével, na essência mesma do ser vivente, na sua vocação para a luz que pode ser momentaneamente conturbada, mas que jamais se fará inaudível à consciência que se dispõe a consultar o templo interior, onde sua herança divina encontra-se gravada de forma irreversível. Daí dizer a sabedoria popular que ninguém escapa ao tribunal da consciência e ter Jesus afirmado solenemente que endossava as Escrituras quando afirmavam: vós sois deuses. Na sua declaração aparentemente enigmática, veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir, podemos compreender que ele se referia à necessidade de desenvolvermos uma afinação voluntária para a percepção interna do convite sublime que a vida representa ao espírito ávido de paz. Essa sentença completa interior, pois, se somos deuses, nada nos é impossível, estando todos destinados à alegria inigualável de nos inscrevermos, por esforço próprio, pelo código do amor, nas coortes de luz que cruzam incansavelmente os espaços siderais, entoando a sinfonia esplendorosa de servir, nos moldes da lei do amor universal. Pergunta: mesmo aos espíritos que já compreendem e aceitam a necessidade de renovação espiritual, em função das leis superiores da vida, os laços kármicos, que os prendem às mentes involuídas de seus irmãos, parecem às vezes autênticas cadeias, capazes de impedir seu deslocamento para a luz. Sendo assim agravados por influências negativas tenazes, não deveriam ser, de certo modo, liberados da responsabilidade total por suas infidelidades à lei do amor? Ramatiz: as ligações kármicas foram tecidas com as mesmas mãos que devem, no presente, dedicar-se a desfazê-las. Pergunta: sendo, porém, tão frágeis as novas conquistas representadas pelos desejos de superação recém-despertos, de que forma sobrepor-se a uma enxurrada de erros e vibrações negativas, desencadeadas na tela da consciência denegrida pelo condicionamento desarmônico e acrescida pela influência implacável dos desafetos do passado? Ramatiz: atendendo aos apelos do Mestre, orai e vigiai e reconciliai-vos enquanto estás a caminho. Pergunta: entretanto, parece-nos que em situação de extrema angústia e impotência, a alma torna-se incapaz de realizar adequadamente sua própria liberação,
sem resvalar para os abismos de indescritíveis aflições, que parecem intermináveis. Mesmo assim, a solução seria que apontais. Ramatiz, no oceano de impressões decorrentes das vivências em que a alma se encontra mergulhada durante todo o seu processo de evolução, existem correntes formadas por pensamentos, emoções e percepções circulando a um nível de tal profundidade que seria impossível, mesmo ao próprio espírito, identificá-las adequadamente. Entretanto, a dor que satura o espírito pelo sofrimento, constitui energia que impulsiona essas camadas, do que chamar subconsciente, a vibrarem num torvelinho, deslocando resíduos pretéritos, cuja força sinistra mantinha-se ignorada, minando as mais sagradas esperanças de crescimento espiritual do ser. A contaminação causada pelo ressurgimento das forças involuídas, que até então permaneciam latentes, remove do panorama espiritual a panaceia dos enganos, com os quais o espírito costuma obscurecer a consciência de suas necessidades de progresso, tecendo os véus da ilusão pela manutenção de uma falsa ideia de seu real grau evolutivo. Ao espírito seriamente empenhado em acertar é oferecida a oportunidade de crescimento, que a visão de sua realidade desagradável interna pode representar, como um alerta e, simultaneamente, um antídoto que marca pelo tônus vibratório desagradável, impelindo a deslocar-se em direção à busca da paz, consolidada através das lutas proveitosas do aprendizado do amor à verdade. Como pré-requisito ao ingresso consciente nos parâmetros celestiais da iluminação interna, é necessário ter antes percebido todo o conteúdo trevoso das criações imaturas do passado e contra elas colocar antídoto do proceder evangelizado presente. Pergunta, porém, o surgimento dessas correntes subterrâneas, ligadas às vibrações espirituais negativistas, não poderá agravar a situação em vez de renová-la? Ramatiz, é de elementar bom senso que não se pode proceder à limpeza de qualquer espécie, sem antes contactar com os resíduos a serem removidos. Pergunta, isso não significaria o mesmo que levantar a poeira em repouso, com prejuízos para a conduta renovada que se pretende consolidar? Ramatiz, quem poderá vibrar integralmente no amor sem antes ter reconhecido suas disposições deficientes? Esse é o primeiro passo para a transformação, conhecer a cada momento o grau da carência, para em seguida esforçar-se por removê-la. Só a visão extremista e puritana da intransigência consigo mesmo e com o próximo impede que o reconhecimento necessário de nosso comprometimento com a treva possa representar um legítimo incentivo à busca do esclarecimento humano. Pergunta, e quando esse processo de revisão kármica torna-se tão intenso que obscurece a razão, mergulhando o espírito nas trevas da desestruturação psíquica? Mesmo assim continua o deslocamento necessário para a renovação espiritual? Ramatiz, o entrechoque entre o espírito e suas mais profundas camadas de negativismo pregresso pode assumir o aspecto de um autêntico maremoto, veiculador de forças cegas e destrutivas, obedecendo às leis de retorno das energias antes mobilizadas para a destrutividade do semelhante e da obra do Eterno. A avalanche será proporcional à ação que a desencadeou no passado, porém, o espírito imortal que preside o processo, sendo embora nele envolvido, não se encontra à mercê de forças cegas. Ele somente recebe de volta o que desencadeou, sem perder o direito, que lhe garante a lei, de recuperar-se no tempo devido. Pergunta, de que natureza será essa recuperação quando o processo atingir a extrema desestruturação psíquica? Ramatiz, no mesmo ritmo em que ele entrou no processo conseguirá dele sair à proporção que adquirir condições interiores de libertação das forças desencadeadas que se escoam irrevogavelmente pelos mesmos canais que as criaram. A mente que se desorganiza procede como a maquinaria que foi alimentada por combustível deteriorado. No momento em que a energia deletéria puder ser esgotada e substituída por outra mais adequada, então o processo se normalizará. A loucura, o desajuste,
Os sofrimentos são fases passageiras no processo de caminhar para a evolução prevista no plano que está na mente divina. Quem possa compreender essa realidade aprenderá a perceber o sofrimento em sua real função saneadora e benéfica. Pergunta: de que forma poderemos compreender a substituição da energia deletéria por outra mais adequada? Ramatiz: no Oriente, a trilogia representada por Brahma, Vishnu e Shiva, simboliza os três aspectos, Criador, Conservador e Destruidor, nos quais o universo manifestado se expressa.